Bem, beleza, pessoal? Bom, tô um tempo parado, mas venho com novidades. Eu fiquei esse tempo parado, né? Pra quem me acompanha sabe que eu tava na Escócia, viajei lá, Grã-Bretanha, né? O Reino Unido, estudei inglês, hoje eu falo inglês, melhorei a questão profissional, né? Hoje eu trabalho como freelancer na área de programação. E a novidade que eu quero trazer para vocês, pessoal, é que eu tô indo para Portugal agora. Exatamente. O pessoal que é mais íntimo aí já tá por dentro dessa novidade. Mas eu quero trazer aqui. E o ponto desse vídeo é o que eu vou fazer em Portugal, por quê e como eu fui. Porque hoje na mídia, Portugal é algo como defasado, né? Tipo, Portugal não tá tão facilitado a questão de documento. Agora a cidadania lá a partir de 7 anos, fora a burocracia, cai para 10. Falando em burocracia, a burocracia lá tá chatíssima. E a gente sabe como é que é a questão de salários lá e custo de vida estão. O salário tá baixo, né? E os custos de vida lá estão altos. Bom, e aí você deve estar perguntando, tá, então por que você está indo, por que raio você está indo para Portugal? Você fala inglês, poderia estar no Reino Unido, poderia estar na Irlanda. E, gente, eu estou indo para Portugal pelo simples fato de ser o mais facilitado. Por mais que hoje eu fale inglês, e eu já fui para o Reino Unido, Portugal continua sendo o país mais simples de migrar. Principalmente porque eu vou fazer, que é migração por estudos. Eu, Natan, durante uma estadia no Reino Unido, passei em uma universidade portuguesa. Então, eu estou indo a Portugal estudar na Universidade Portuguesa, mais especificamente na UBI, em Covilhã, estudar engenharia informática. Então, acabou que tudo isso se juntou. E pelo fato também dessa universidade ser um pouco mais barata, a cidade de Covilhã também ser uma cidade mais custo-benefício e uma cidade menor, que é o que eu estou acostumado a viver, isso me chamou atenção. E também pelos apoios que eu tive, né? Então, no meu caso, eu tenho apoio do meu tio, tenho apoio dos meus pais, então isso facilita muito. E também, graças a Deus, hoje eu consigo trabalhar pela internet. Não sou autossuficiente ainda, mas vamos melhorar em quesito disso. A tendência é abrir uma empresa na área. Vamos deixar Deus trabalhar em cima disso. E bom, tá, eu expliquei para vocês, né? Gente, se tiver alguns erros, não reparem, porque eu não vou cortar o vídeo, vai ser direto. Mas beleza. Eu expliquei para vocês, né? Por quê, por que não, para onde eu estou indo, as novidades e o porquê. E agora eu vou explicar como que foi isso. Bom, eu estava planejando sair do Brasil para estudar, fazer uma faculdade. Quem é íntimo comigo aqui sabe muito bem disso. E a ideia principal era ir para a Escócia mesmo, estudar lá, pois meu tio mora lá, então em tese seria facilitado. Mas acabou que a gente descobriu que a questão de visto é muito caro. Igual, vou colocar em comparação para vocês aqui agora. O visto de estudante na Escócia sai algo em torno de uns 100 mil reais. Por quê? Porque as universidades na Escócia são muito caras. Então, se você não consegue uma bolsa, você tá fudido. E aí que tá. As bolsas no Reino Unido, em geral, são difíceis demais de conseguir. E, e é muito nichado. Então, nichado aonde? Nichado em Edimburgo, capital da Escócia, e Londres, capital da Inglaterra. No caso, o meu tio mora em Glasgow. Então, fica um pouco fora de mão. E também pela questão também da cultura e também, que sinceramente não acho um problema, mas acho que o ponto principal aqui seria a questão do dinheiro. Então, 100 mil reais para conseguir um visto para chegar no Reino Unido como um estudante, para poder trabalhar e tal. Beleza. E tinha Portugal, que eu já havia passado na universidade, pelo Enem, tinha a carta e sairia bem mais em conta, algo em torno de uns 30 mil. Então, seria 3 vezes menos, até mais, bobear. E esses 30 mil, eu não precisaria ter ele na mão. Já no Reino Unido, eu teria que ter uns 80 ali na mão, assim, ó. Pra mostrar a palma pra eles. Em Portugal, não. Então, é muito facilitado. Por quê? No Reino Unido, você tem que comprovar renda, tem que comprovar uma cacetada de coisa. Até mesmo se for parente de alguém lá. E meu tio não é qualquer pessoa, ele é agente penal lá. Então, ele tem uma renda boa. Mas mesmo assim, eu, Natan, tenho que comprovar ser autossuficiente também. Não só ser dependente dele. Em Portugal, não. Só o fato de ser brasileiro, você não precisa comprovar renda nenhuma. Você tendo alguém que mora em Portugal, facilita mais ainda.
Você trabalhando remoto sim, facilita também. Então, no meu caso que eu fiz, eu peguei uma carta do meu tio, agente penal lá no Reino Unido, e ele assinou que me sustentaria. Aquilo lá já foi suficiente. Bom, pelo menos é o que está escrito na lei. Eu chegando lá no consulado português, eles falaram que nem necessário isso é, porque por ser brasileiro, você não precisa comprovar a renda, basta a universidade lá te dar uma carta. Mas são casos e casos. Portugal é um meio complicado no quesito de informação, mas de forma geral é mais simplificado. Então, no Reino Unido, fui para nessa universidade e agora vim voltei para o Brasil. Por quê? Eu não conseguiria aplicar para o visto lá do Reino Unido. Eu tinha mais 3 meses no Reino Unido para ficar lá, então era suficiente. Mas eu voltei antes. Então, voltei para o Brasil, fui para Belo Horizonte, resolvi a questão do visto. Até fiquei um mês lá, na casa de um colega meu, trabalhando lá, ajudando ele. E voltei para Astolfo Dutra, que é de onde eu sou. E aqui eu estou vivendo minha vida, aqui, ajudando as coisas de casa, trabalhando com as questões remotas e levando as coisas, questão de visto, bagagem. Se vocês reparam que está uma zona aqui, tanto de coisa estou arrumando para viagem. Por quê? Porque minha viagem, hoje é sábado, minha viagem é segunda-feira, gente. Então, segunda-feira eu estou indo para Portugal. E vamos lá. Por que eu demorei a gravar esse vídeo? Basicamente, eu já tinha certeza que eu ia para Portugal quando eu estava voltando pro Brasil, até porque eu não ia voltar à toa. Mas por que eu quis gravar só agora no final? Porque agora tem tudo certinho. Eu tenho uma cisma que é eu não gosto de comemorar cedo, porque existem pessoas invejosas. E é uma cisma em mim também. Então, na Escócia eu já sabia que eu ia para Portugal, mas eu não tinha visto, não tinha saído de avião. Hoje eu tenho tudo, então não tem como dar errado, só se o avião cair, o que é meio improvável, né? E se cair também, fazer o quê? Então, beleza. E agora, Tata, achei interessante. Como é que eu faço para conseguir isso também? Como eu fiz o visto também do intercâmbio na Escócia, né? Foi o mesmo caso que aqui, né? Faltam poucos dias para eu ir. Estou fazendo aqui agora é imigração mesmo, né? Migração em Portugal. Eu estou indo para Portugal, morar lá há 3 anos, né? Para quem não sabe, a graduação lá dura 3 anos. E, bom, se você nicha em Portugal, o principal mesmo seria o Enem. Você tem que ter um Enem bom, razoável. Como assim um Enem bom? Você não precisa ter 800, 850 mil na redação, não. Você precisa pelo menos tirar o básico ali, acima da média, que é o quê? Uns 600 de média ali no mínimo. Isso aí é o suficiente para você passar em qualquer universidade em Portugal. Qualquer? Qualquer não, em algumas universidades. Por quê? Em Portugal tem dois tipos, tem os institutos politécnicos e as universidades. Comparado com o Brasil, seria como as universidades federais e os institutos federais. Os institutos são mais fáceis de entrar do que as universidades. E também são mais baratos. Para quem não sabe também, a universidade aqui em Portugal ela é paga, beleza? Por mais que existem bolsas, subsídios, elas são pagas, não são gratuitas como no Brasil. E pelo fato de você não ser europeu, você paga a mais também. Então, se você tiver cidadania europeia, você tem um subsídio lá muito bom, por sinal. E beleza, com o Enem, você vai aplicar para as universidades e institutos politécnicos portugueses. Como assim? Você não tem um SISU com o Brasil, mas você vai ter que aplicar lá. Aplicar uma por uma, né? Cada um tem o seu modelo. No meu caso, na Universidade do Interior, que eu recomendo muito para vocês virem, que no geral é uma das melhores, com exceção da Universidade de Braga agora, que é o Instituto Politécnico de Braga. É Braga ou Bragança? Bragança, se não me engano. Agora é universidade, então ela está no valor abaixo, ela é uma universidade e é um lugar também bom. Bom, muito interessante. Então, essas duas aí estão bem interessantes. Tem a de Algarve também, mas o custo de vida lá é muito alto. Então, essas duas aí são as duas principais que eu indicaria. Também tem a de Coimbra e a de Paiva. Eu esqueci lá, uma outra lá. Tudo ali são todas cidades de interiores, ok? E você fazer um processo seletivo de cada universidade, precisa apenas do Enem. Algumas vão pedir um currículo Lattes, como nos Institutos Politécnicos, que seria um CV, um currículo seu. Igual na área de TI é assim. Você tem que mostrar um currículo, experiência, o que você fez, o que você faz, blá 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 blá. Igual de Bragança, eles nem pediam Enem, pediam só o currículo. Então, se você tinha currículo bom, você te chamava. Tanto é que eu fiz a aplicação para Bragança, Braga,
E não passei por quê? Porque o processo seletivo não é difícil pela questão da nota, do currículo, é difícil pela questão de atenção. Se você errar qualquer coisa, eles te reprovam. O que que eu errei? O que que eu errei? Ah, eu esqueci de assinar o papel lá. Aí eles falaram, cara, não, está reprovado. Então, acontece isso. Na Universidade de Beira Interior, eu passei, fiquei na lista de espera e eles me chamaram depois. Eu também passei também no Instituto Politécnico de Guarda. Também, sinceramente, acho que é um dos mais baratos hoje. Você visa realmente, assim, ser o mais barato possível, vai para Guarda. Não é o melhor, mas é o mais barato. Isso está em Portugal. Bom, a partir disso, você vai receber uma carta da universidade. Você tem que pagar lá metade do primeiro ano. A universidade vai te enviar uma carta e com essa carta você começa a sua aplicação por visto. O visto é feito pela VFS Global, que é uma terceirizada da questão de visto e consulados de Portugal. E, e a partir disso aí, eu não vou explicar a fundo, porque eu não entendo muito bem. Eu fiz sozinho, você não precisa de advogado para fazer nada disso, beleza? E deu tudo certo. Mas cada caso é um caso. Eu posso fazer um vídeo especificamente para visto de estudante em Portugal. Entendido? E basicamente, no geral, é isso. Você tirando o seu visto. A minha irmã passou com o carrinho ali. Você passa a universidade te manda a carta de aceite, você vai pro visto. O visto é um negócio muito burocrático, chato, normalmente feito em capitais, igual a capital de Minas Gerais, capital do Rio de Janeiro, que é o Rio, Belo Horizonte. Você tira o seu visto e com o visto em mãos você compra sua passagem de avião, faz sua bagagem e vai. E aí é você e a universidade agora. E a partir disso, Nathan, eu não sei, eu vou descobrir semana que vem agora. Então eu tô chegando em Lisboa, vou chegar semana que vem em Lisboa, de Lisboa eu vou para Covilhã, em Covilhã eu vou ajeitar minha vida lá. Alojamento, costuma a universidade ter, eu não consegui, porque nesse dia espera também, porém eu aluguei um quarto para mim lá. Preços são caríssimos, quarto em Portugal arrendamento geral em Portugal são muito caro, é muito caro. Porém, nessas cidades que eu falei, igual Bragança, Guarda, Covilhã, costumam ser mais em conta. Eu, por exemplo, pago ali em torno de 200 a 300 euros por mês em um quarto. Por que, que eu não deixo meu número exato? Porque costuma variar. Então, normalmente vai variar essa faixa aí, 200 a 400 euros por mês num quarto. Às vezes está achando 400 num estúdio, isso em Covilhã. E você precisa, no geral, a carta de aceito da universidade, cada universidade tem seu processo, que também, na maioria das vezes, é o Enem, precisa do Enem. Lugar, alguém que para te subsidiar, ou você mesmo, ou dinheiro para se subsidiar. O fato de ser brasileiro facilita muito nisso. E é isso, cara. Basicamente essas três coisas aqui, o resto você vai fazendo de acordo com o seu processo e pega o seu visto e vai. Então, bom, basicamente é isso. Como se faz isso? E, Nathan, que situação você está? Hoje eu estou trabalhando com programação, como freelancer. Atualmente eu estou trabalhando com uma empresa, um cliente em Portugal. Nada muito sério, nem ganho muito, apenas começando. E estou indo estudar engenharia informática na UB, que é uma das melhores universidades da Europa. Não, está no top ali, tá no top 100 melhores universidades jovens da Europa. Então é uma universidade muito boa, está na das top 10 de Portugal. Então eu estou muito feliz em estar realizando esse sonho, que para quem sabe é um sonho desde mais novo que eu tenho, que é de sair do Brasil, de estudar fora. E não aconteceu do jeito que eu planejei, mas aconteceu. E hoje a ideia é essa, a ideia nesses próximos meses e anos em Portugal é trabalhar um pouco mais da minha rotina freelancer, um pouco mais da minha rotina universitária e um pouco mais também da minha rotina na Europa. Então, basicamente, essas são as atualizações para vocês. E se vocês querem saber mais como é que vai ser um pouco da rotina de um trabalhador de tecnologia e estudante universitário na Europa, mas a gente em Portugal, só acompanhar. Mas é isso, pessoal. Abraços. E assim que eu chegar em Portugal, eu trago mais atualizações para vocês aí. Qualquer dúvida, ponto interessante, comenta aí abaixo aí, beleza? No Instagram eu mudei o nick dele, mas vou deixar aí na descrição. E é isso aí. Não hesite em me contactar, como dizem os portugueses. E
Sucesso aí, pessoal. É nóis.